Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Recém estamos entrando em maio e as polêmicas de arbitragem não param de acontecer, pelo contrário, está piorando. O que poderá ser feito? Se é possível se fazer algo? Estamos aqui com o analista de arbitragem e ex-árbitro Fabrício Correia para buscar entender este momento e projetar o futuro. Boa tarde, Fabrício. Prazer enorme em ter você novamente aqui no De Carrinho. E vamos começando então pelo início. Do que o senhor vem aí observando neste início de temporada, qual tem sido o grande problema da arbitragem brasileira? Está nas decisões de campo? Está na cabine do VAR? Ou na comunicação entre eles? Cassiano, muito bom estar aqui contigo e com o pessoal que te escuta para falar de um tema que eu gosto tanto. Eu acredito muito no propósito arbitragem e sigo o árbitro. Eu apito campeonatos amadores, torneios por todo o nosso estado, e enquanto a cabeça estiver boa e as pernas ajudarem e eu gostar do que eu faço, eu sigo em frente com esse propósito. O que eu penso sobre o momento da arbitragem brasileira? Toda rodada temos uma polêmica gigante. Erros e mais erros. A gente está vendo que, novamente, mudou-se a comissão de arbitragem. Temos agora gente de fora do Brasil tentando acertar com a arbitragem brasileira e tá difícil. A gente tem um italiano, um argentino e o Sandro Meirahit, lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente tem o Rodrigo Sintra, que faz a coordenação das ações da arbitragem no Brasil. E a gente está vendo muita falta de sintonia entre cabine e campo, campo e cabine. Em vários jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a gente está vendo que os lances são mostrados no vídeo, os árbitros vão até o monitor e não conseguem enxergar, principalmente os lances de pênalti, que é a falta máxima do jogo de futebol. Por quê? A imagem está sendo mostrada, está nos olhos. É chegar no monitor, dar uma respirada e marcar o pênalti. O que está faltando para se dar o pênalti? As imagens melhoraram muito, mas a gente não consegue ver boas atuações e a fina sintonia entre cabine e campo. Projetar o futuro, Cassiano, é bem difícil. O futuro é o seguinte: a gente tem logo o Mundial de Clubes. O Brasil conseguiu enviar 2 trios, um comandado pelo Wilton Pereira Sampaio, que fez uma grande Copa do Mundo no Catar, e o outro no comando, o Ramon Abate Abel, o árbitro que fez um dos grenais na final do Gauchão. E nenhum árbitro de vídeo vai para o Mundial. No campo, a gente consegue ter boas atuações, mas na cabine, a arbitragem brasileira está devendo, e bastante. E, Fabrício, há árbitros aí como, por exemplo, o Wilton Pereira Sampaio, que em termos de Copa do Mundo realmente foi muito bem, mas aqui em termos nacionais ele é muito discutido.
em muitas partidas, em muitas atuações, mas eu penso que não adianta ficar mudando coordenação, ter pessoas de outros países administrando aqui a arbitragem, sendo que o problema é a falta de profissionalização. O que a gente precisa discutir é como vamos melhorar a qualidade dos árbitros que temos aqui, sejam os de campo como os de vídeo. Os de vídeo, como eles vão ser preparados, que tipo de capacitação vai existir. Ok, mudaram os nomes que comandam a comissão de arbitragem, agora é um colegiado. Mas como que eles estão capacitando esse grupo? Não adianta apenas mudar nome por nome. E o mais grave ainda, quando a TV avalia corretamente o monitor, o árbitro do campo vai lá e não consegue ver o que a TV mostrou para ele. É inadmissível. E neste sentido, Fabrício, existem erros humanos que são de interpretação. Para estes, na sua opinião, a opinião do VAR, ela não atrapalha mais do que ajuda, pois interpretações costumam ser pessoais. Não seria mais fácil mudar os protocolos e permitir ao juiz ir ao monitor o número X de vezes que quiser e a cabine interferir apenas em lances claros? Essa pergunta é muito interessante. A gente já tem os desafios nos outros esportes, como o voleibol e o tênis. Se caso tivéssemos essa possibilidade no futebol, eu acho que deveria ser um por tempo, um no primeiro e um no segundo tempo. O treinador poderia interpelar ali o quarto árbitro e chamar o árbitro de campo até o monitor com todas as tomadas da cabine. Acho que seria bem interessante. Claro que deveria se mudar muito a postura, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, cada vez que o árbitro de campo vai até o monitor, parece uma reunião de condomínio ou um discurso de final de semana em algum lugar do nosso interior, do prefeito. Não é debate aquilo. Aquilo é o árbitro de campo ir até o monitor para tomar uma decisão e não ser cobrado com todo mundo falando no ouvido, sem contar o grande número de informações que ele já está recebendo lá da cabine para decidir ou não sobre aquele lance. É tudo muito confuso, é tudo muito difícil. Então a postura de quem está em campo tem que melhorar muito para o árbitro decidir sobre assinalar ou não a infração no campo de jogo. É preciso mudança de muita gente, da arbitragem, de quem comanda e de quem joga o futebol. E quando falamos em modificar a postura, o que foi o gauchão deste ano, não é? Vamos falar agora um pouquinho do Campeonato Gaúcho desse ano, que parecia, na importância, o campeonato intergaláctico de futebol. Muitas reclamações exageradas por parte de diretores, de presidentes dos clubes, e tudo isso pode ter certeza que repercutiu dentro do campo de jogo e nas cabines. Tivemos erros grandes em jogos do Gauchão. Tanto que, no final de toda essa gritaria exagerada, essa reclamação, às vezes quase beirando ao ridículo, a federação cedeu e, depois de muito tempo, nas finais, que foram jogos
do clássico Grenal, tivemos a arbitragem de fora. Uma com Ramon Abate-Abel, FIFA de Santa Catarina, e a outra com o meu amigo e muito experiente, Marcial de Lima Henrique, Master, que apita agora pela Federação Cearense de Futebol. Jogos decididos com arbitragem de fora, que, ao meu ver, não tiveram grandes problemas. Mas por que tanto Internacional e Grêmio gritaram no Campeonato Gaúcho e reclamaram? Porque, ao meu ver, o que a gente está vendo era a única chance de título que os dois tinham. E já passou, e agora temos outras competições, e nenhum me parece figurar entre os possíveis candidatos ao título. Eu vejo que muito da tranquilidade que os árbitros tiveram nas finais do Gauchão se deu pelo Inter ter conseguido fazer elas ficarem tranquilas. Com 20 minutos no jogo de ida já fez 2 gols, já deixou o confronto aí encaminhado e tudo ficou mais fácil. Acabou que não houveram grandes polêmicas. E também eu penso que não é a solução mudar o estado do árbitro, trazer árbitros de fora, porque os gaúchos aqui são da melhor qualidade. Eles podem ter ficado desgastados aí pelo excesso de reclamações que ocorreu tanto de um lado como de outro, mas isso não poderia preponderar e faltou muito bom senso por parte de todos. E também entendo a federação ter mudado, porque o clima estava insustentável. Mas, enfim, eu ainda quero falar contigo sobre o Grêmio, sobre o Inter. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte. Quando ocorre um gol, como o do Fortaleza em Recife, e não se tem uma imagem conclusiva sobre a bola ter passado 100% da linha, mesmo que todos percebam que foi gol, anular o gol e seguir a regra é o caminho correto? Sobre o lance tão comentado do jogo Sport Recife Fortaleza, aquilo é gol, Cassiano. Todo mundo viu que é gol. E quando a gente teve depois o áudio aberto sobre a conclusão, ficou algo que parecia conversa de maluco. Dá o gol. É preciso tomar uma decisão. Não é um sentimento, como disse o árbitro de vídeo. Tem que ter certeza, tu tem a câmera, tu tem a bola passando a trave. Aquilo é gol, é muito simples, dá o gol. E o árbitro, que era o Candançante de São Paulo, FIFA, que entrou esse ano, tem que matar no peito e decidir. E erro de todo mundo, de campo e cabine. Concordo contigo. E para fechar sobre o tema arbitragem, o senhor vê alguma perspectiva para a melhora aí dos juízes a médio prazo? Se eu vejo perspectiva de melhora em relação à arbitragem, a CBF é uma grande bagunça, Cassiano. A gente teve a reeleição de forma unânime do presidente Edinaldo, que ninguém entende como. A gente tem aí questões a serem debatidas sobre os valores dos salários de cada presidente de federação por todo o país, que é um valor muito bom. A gente sabe que a CBF é uma entidade que ganha muito dinheiro com a marca Seleção Brasileira. E a arbitragem tem um investimento que beira ao ridículo. A gente precisa, sim, de árbitros profissionais. Eu acho que eu nunca vou ver isso enquanto estiver vivo aqui no país. E eu quero viver muito tempo ainda. Mas é muito triste. As principais ligas do mundo, a gente fala de Inglaterra, de Espanha, das menores, Portugal, França, já tem árbitros profissionais. E o nosso país não tem ainda.
O árbitro aqui no Brasil recebe sempre por taxa. Apita uma Série A, ganha tanto. Apita uma Série B, ganha tanto. Apita a Copa do Brasil, é mais um valor. Mas se vai mal, ele é retirado. Dizem que está fazendo um treinamento novamente, que ninguém sabe onde acontece e como acontece, mas o árbitro, quando tem um problema sério no jogo, é retirado. E muitas vezes injustiçado, como foi o caso do Marcial de Lima Henrique, no jogo aqui em Porto Alegre entre Internacional e Cruzeiro, que viram um erro grande dele em campo, que não foi verdade, e literalmente ele está sem apitar jogos da CBF já faz mais de um mês. Claro que a gente sabe que tem outros interesses nesse afastamento, e eu, como um cara que gosta muito de arbitragem e que os melhores estejam sempre em campo atuando, vejo como uma punição muito mal dada ao Marcelo. A gente lamenta, porque entre os que estão apitando, ele certamente é um dos 5 melhores, mas a CBF que decide, infelizmente. Com certeza, o Marcelo é dos bons. Também achei totalmente fora do tom. Ele até agora está sem apitar. E foi no jogo Inter e Cruzeiro, não é? Questão aquela do lance do pênalti que foi dado ao Internacional. Agora, 2 pesos, 2 medidas. Tem árbitros que, se errarem uma vez, são punidos e demoram quanto tempo para voltar? E outros erram, quando são punidos logo voltam. É triste demais. Estamos aqui com Fabrício Correia, ex-árbitro de futebol, falando aí sobre arbitragem, e agora vamos falar sobre futebol. Vamos falar um pouco sobre como estão aí as coisas dentro do campo, Fabrício, e como o senhor analisa o momento do Grêmio e do Internacional. O que eu vejo da dupla Grenal é que, como eu respondi anteriormente, o Campeonato Gaúcho foi aquela reclamação, aquele gritedo todo, porque era o único campeonato que eles tinham chance de vencer. O Grêmio querendo o tão sonhado octa e o Inter querendo encerrar essa sequência do Grêmio. O gauchão foi ridículo, Cassiano. Todo jogo uma reclamação, todo jogo colocando a honestidade das pessoas na ponta do microfone, de quem coordenava, de quem apitava, de quem iria apitar, e isso foi muito feio. O Campeonato Gaúcho desse ano foi ridículo. O que eu penso sobre o Internacional e o Grêmio é isso. Mais nenhum título no decorrer do ano de 2025. Flamengo e Palmeiras, sim, estão sobrando. Times muito bem treinados, com bons jogadores e alguns grandes jogadores que vão brilhar nesse ano de 25, tanto nos seus clubes como nas suas seleções. E o que eu acho muito triste é esse número exagerado de estrangeiros para cada equipe. A gente está vendo times aí que praticamente tem 1 ou 2 brasileiros, ou 3, e o restante são todos jogadores de fora. Futebol brasileiro perdendo a sua identidade. Concordo contigo. Além de que as categorias de base acabam sendo sucateadas, não é? A base acaba sendo não utilizada. Os jogadores não têm espaço para atuarem no profissional,
porque os estrangeiros ocupam eles, e a Liga Brasileira vai acabar virando que eram algumas ligas europeias há alguns anos, em que as seleções não tinham jogadores sendo desenvolvidos nas categorias de base. A Inglaterra é um exemplo, porque a liga estava repleta de estrangeiros. E ainda se a qualidade dos estrangeiros que estão aqui no Brasil fossem acima da média, mas nem isso. Eu iria questionar também o senhor sobre Flamengo e Palmeiras. Penso que este ano não vai ter nenhuma outra surpresa. Eles vão sobrar porque estão muito acima das outras equipes. E agora eu me lembrei de uma questão de arbitragem. Só voltando ao ponto, me cita aí quais são os árbitros que você gosta atualmente na arbitragem. Quem são aí os juízes que você entende que estão bem e que têm características que lhe agradam? Falando dos árbitros que mais me agradam, eu gosto de árbitro que deixa o jogo rolar, mas é preciso distinguir as faltas para o jogo ter um bom andamento. Aqui no nosso estado, a gente sempre procurou seguir a escola gaúcha de arbitragem, com sequência, com tentar parar menos o jogo, mas hoje em dia os jogadores são muito desleais. Então é preciso tu ter esse senso de justiça e não te atrapalhar em partidas que os jogos são quase beirando a violência e os árbitros de forma errada estão tentando deixar o jogo seguir e as faltas acontecem. Isso é um erro grande, grande mesmo. E já colocando como eu posso ver algo melhorar na arbitragem, eu acho que essa nova forma de comissão de arbitragem não está dando certo. Quem analisa a arbitragem agora de forma mais séria é um italiano, que não conhece a nossa forma de jogar futebol. O argentino está um pouco mais perto, que é o Pitana, mas não mora por aqui. E o Sandro Meirahit, por mais que assista jogos lá nos Estados Unidos, ele não está aqui. Ele não está sabendo como são as reclamações, como são as declarações. E o que chega lá, claro que chega, mas é de outra forma. A gente precisa, Cassiano, encarar a arbitragem brasileira de forma séria. É preciso diminuir muito o quadro nacional, mesmo tendo essas várias categorias, agora tendo também futebol feminino, sub-20, sub-17, sub-15. É preciso qualificar o quadro. E qualificar é diminuir. Então, trabalhando com menos árbitros e árbitras, mas sim investir nessas pessoas que querem estar no meio da arbitragem. É preciso pensar nisso. É preciso, sim, para ontem, qualificar melhor o nosso nível da arbitragem brasileira. Com certeza, grande Fabrício Correia, muito bom falar contigo mais uma vez aqui no De Carrinho, sempre muito atencioso. Encerro perguntando a você o que falar da seleção brasileira que está tomando não de Ancelotti desde 2023. Sucesso sempre, Fabrício. Grande abraço e até uma próxima. Mais uma vez, o Brasil sonhou com Carlo Ancelotti, mas ele sabe muito bem como funciona aqui. Paulo Roberto Falcão é um grande amigo, então ele sabe como funciona tudo por aqui. A CBF e seus segredos, o presidente Edinaldo,
futebol brasileiro que está muito abaixo do resto do futebol mundial nos últimos tempos. Nosso grande jogador já em decadência total, que é Neymar Júnior. Os outros bons jogadores que jogam no Real Madrid, no Barcelona, em outros clubes que na seleção brasileira são jogadores mais do que mais comuns. Nada de diferente. A CBF precisa primeiro arranjar um treinador. Quem vai ser? Não sei. Aliás, acho que ninguém sabe. Fazer uma campanha decente, classificar para a Copa do Mundo e, quem sabe, na Copa, conseguir fazer uma boa campanha já pensando no outro Mundial. Porque esse do ano que vem, o Brasil acho que tem pouquíssima chance. Deixo aqui o meu abraço para todo mundo. Continuem acompanhando o nosso futebol brasileiro, que não está fácil. A gente está tendo jogos muito ruins e que a arbitragem possa, sim, ser um colaborador de bom nível dentro das 4 linhas e das cabines de vídeo. Valeu, Cassiano. Bom final de semana para todo mundo. Até mais, abraço. Valeu, grande Fabrício Correia. Bom final de semana. Ex-árbitro de futebol, esteve aqui com a gente no programa de carrinho desta semana.